Fazer ressoar ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos início à série de reflexões ressoando a palavra. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro domingo da Quaresma. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Como sabemos, a Quaresma iniciou-se na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, e é um importante momento do ano litúrgico que nos deve levar a crescer, nos deve levar à conversão e a olhar pontos da nossa vida onde são pontos cegos e nós precisamos crescer. Então, neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos aponta algumas mensagens fundamentais para o nosso crescimento e a nossa escuta da palavra de Deus. Na primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, nós temos um ciclo que se repete muito na vida do povo de Israel. Durante a história da salvação, esse povo passa por diversos momentos de sofrimento, e um desses momentos foi a escravidão no Egito, onde o povo clama a Deus por libertação e Deus os escuta, retirando-os da escravidão no Egito. Começa aí uma caminhada rumo à terra prometida. Então nós temos uma promessa, nós temos uma situação atual onde o povo sofre e nós temos a prece, que é onde o povo eleva-se a Deus para poder pedi-lo, intercessão para sair desse momento difícil. Quantas vezes na sua vida você também passou por isso? Você já reparou também que a nossa vida é cíclica? Às vezes podemos nos perguntar como é cíclica, se a cada dia eu fico mais velho, mas não. A nossa vida é feita por altos e baixos, momentos de angústia, de dúvida, de certezas e de alegrias. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de compreender esses movimentos da nossa vida para crescermos nele. Aflição, sofrimento, opressão. A nossa sociedade hoje, não somente a nível de Brasil, mas mundial, clama a Deus, porque vive isso, aflição. Quantas pessoas que até hoje não conseguiram descobrir o sentido da vida. Às vezes nós olhamos problemas externos nos outros e nos esquecemos das pessoas, da grande multidão vazia de vida e sentido que caminha neste mundo. Sofrimento, quantos sofrimentos às vezes nós nos queixamos de doença, de depressão, dos problemas do século XXI. E muitas vezes nos queixamos por coisas pequenas e poucas, onde o outro, nosso irmão, às vezes está num sofrimento pior. É preciso que tenhamos sensibilidade com isso. E opressão. A opressão da sociedade. A opressão, muitas vezes, que faz uma massa enorme de ricos, de pobres, criando uma divisão que só separa. Então é necessário olharmos essa primeira leitura nesse sentido do povo que caminha. E aí nós podemos nos perguntar, para a gente crescer na vida, para nós termos capacidade de superarmos esses desafios, o que é preciso termos? E aí vem o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, na segunda leitura deste domingo, para nos apontar conhecimentos muito importantes. E fala de uma dimensão especial na nossa vida, que é a dimensão da fé. Ele nos diz: se você confessa com sua boca que Jesus é Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Então, justiça, fé e salvação.
Na nossa caminhada por salvação neste mundo, a dimensão da fé ela é importantíssima, imprescindível para o nosso crescimento enquanto ser humano e também enquanto cristãos. E aí ele nos aponta isso. Muitas vezes a nossa fé fica apenas na superfície, numa espiritualidade vazia. É preciso professá-la. Quando nós falamos profissão de fé, é isso que o apóstolo nos diz, que a nossa fé nos leve a dizer, a falar, a proclamar, que tenha sentido na nossa vida e na vida dos outros. Uma fé que transforme a realidade, a sua realidade, a minha realidade, a realidade do mundo. Assim nós podemos chegar a um mundo melhor. E aí o Evangelho vem nos apontar características especiais para a nossa vida enquanto cristãos também, culminando com aquilo que é o tempo da Quaresma. E nós temos no Evangelho de Lucas a tentação de Jesus no deserto. É um evangelho muito rico, onde essas tentações nos dizem muito da nossa vida em particular. Quantas vezes você já disse a palavra tentação? Muitas vezes nós dizemos, que tentação gostosa é essa, quando vemos um doce muito bonito na prateleira, não é mesmo? Por quê? Porque tentação é aquilo que nos leva a sair de nós, aquilo que nos incomoda. Então, ao mesmo passo que você acha que uma tentação é ruim, ela pode ser boa, porque ela pode te levar a crescer. Mas para isso você precisa ter sabedoria, discernimento do Espírito para superá-la. E é isso que nos aponta o Evangelho. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e era conduzido pelo deserto. Deserto, às vezes, nós achamos, como a história do povo de Israel mostra, um lugar onde habita a iniquidade, o vazio, a falta de sentido. Mas os desertos são importantíssimos para a nossa vida. Que a nossa vida não seja uma vida linear, onde os fatos acontecem um depois do outro, mas tenham muitos períodos de deserto. Porque é através do deserto que nós temos a oportunidade de crescer e olhar para o nosso interior. Jesus teve fome. Aí começa a tentação, porque aparece o diabo e fala: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Então nós temos uma condicional. É uma tentação que sempre acontece conosco quando nós pensamos em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Se eu creio que Ele é o poderoso, o Altíssimo, eu vou querer provas disso. Aqui entra a questão da fé, entra a questão básica da nossa vida, do mundo material que nós questionamos. Que nós muitas vezes questionamos a existência de Deus e Jesus Cristo como Filho de Deus. E queremos que Ele transforme a pedra em pão, apenas para provar para nós o seu poder. Realmente isso é válido? Quantas pessoas hoje na rua queriam que as pedras se transformassem em pão para terem um alimento de cada dia? Então é imprescindível que as nossas pedras, que é o acúmulo, muitas vezes caracterizado pelo egoísmo, sejam partilhadas na sociedade. Que a multiplicação dos pães se dê. Que não seja uma tentação que me leve a refletir sobre a minha vida e sobre a existência humana. E o diabo continua, após Jesus responder-lhe, não só de pão vive o homem, ou seja, algo mais, que a dimensão da fé falada por São Paulo na segunda leitura nos leve a entender esse algo a mais. E aí chega depois, o diabo questiona de novo Jesus na segunda tentação. Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim e eu dou a quem eu quiser. Poder e glória. Muitas vezes nós lutamos isso pelo poder e pela glória, tão presente nessa sociedade onde existe um capitalismo devorador que destrói não somente a natureza, mas vidas, existências, e cada vez nos deixa mais perdidos nesse mundo, Então, poder e glória. Quantas pessoas matam, lutam, destroem tudo por poder e glória?
E Jesus, mais uma vez, rejeita essa tentação. Por quê? Fala que o reino de Deus não é deste mundo. Adore somente ao Senhor. Ou seja, não ao dinheiro, não à ganância, não à destruição. O reino de Deus passa pelo oposto, pela humildade, pela simplicidade, por uma libertação que acontece por meio da partilha, do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, desde que eu seja capaz de olhar para as dores que este mundo passa, ter compaixão e misericórdia e ser atuante na realidade tão dura e difícil de muitas pessoas. Então, que nós não tenhamos essa tentação de querer o poder, a glória, a ganância, muitas coisas para a nossa vida que realmente não nos tornam mais humanos, mas sim mais cheios de coisas. E aí vem a última tentação, quando o diabo leva Jesus a Jerusalém, mostrando ali a questão do templo, o que o templo tinha para a comunidade de Lucas, né? Uma fundamentação muito boa entre o que é o movimento messiânico de Jesus e aquilo que os fariseus faziam, né? E fala, nessa última tentação, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Então, a questão é essa. O diabo questiona o poder de Jesus. Santo Agostinho também teve tentações. Como todos nós sempre temos tentações em nossas vidas, não é mesmo? As tentações são diversas. O exemplo da vida religiosa agostiniana é um contra-testemunho muito bonito nesse mundo que luta pelo poder, pelo ter e pelo prazer, onde nós, pelos votos de pobreza, castidade e obediência, renunciamos ao ter, ao poder e ao prazer. Renunciamos a essas tentações. É um crescimento diário. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito. As tentações estão aí diante de todos. Mas nós temos que ter a sabedoria cristã de, pela misericórdia e pelo amor, superar essas tentações e crescer com elas. No seu livro As Confissões, Santo Agostinho nos relata um período de sua vida onde ele também passou por uma tentação, né? Não só uma, mas várias, e como ele foi capaz de superá-las. E mais do que isso, superando essas tentações, ele pôde crescer na fé e no seguimento a Cristo. Ele nos diz sobre um episódio que está no livro As Confissões, onde ele rouba umas peras. Então, no roubo das peras, Santo Agostinho vai nos falar sobre a tentação do roubo, de cobiçar, de querer alguma coisa que não vai ter nenhum sentido para ele, apenas o ato de roubar, apenas o ato de pecar, de errar, né? Eu, miserável, o que foi que amei em ti? Furto meu, noturno delito dos meus 16 anos. Não eras belo, pois eras roubo, mas realmente és alguma coisa, para que eu possa dirigir-me a ti? As peras que roubamos, sim, eram belas, por serem criaturas tuas, ó Deus bom, Criador de toda beleza, sumo bem e meu verdadeiro bem. Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era elas que minha alma infeliz cobiçava. Eu as possuía em abundância e melhores. Eu as colhi somente para roubar, e uma vez colhidas, atirei-as fora, para saciar-me apenas com a minha maldade, saboreada com alegria. Se alguma coisa tocou meus lábios, foi o meu crime que me deu sabor. Então, que a nossa alma não seja infeliz. Infeliz de cair em tentações que estão deixando o nosso mundo cada vez mais cinza, cada vez mais cobiçado, cada vez mais destruído. Que as nossas almas possam ser preenchidas por esse amor de Deus que Santo Agostinho também experimentou em sua vida. E através disso, nós possamos aprender com cada situação do nosso dia a dia. Nosso muito obrigado, continue sempre nos acompanhando aqui na página, no Ressoando a Palavra.
Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação.